igreja, de se envolver. E os nossos amiguinhos e amiguinhas essa noite vão mais uma vez ouvir a palavra de Deus na linguagem deles e delas, amém? Então todas as crianças, venham aqui à frente. Vamos cantar hoje o Salmo 119, 11? Vamos lá então, a igreja vai ficar bem animada, não vai? Então vamos lá, com palmas, adorando ao Senhor, vamos lá? Escondi a tua palavra do meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra do meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11, Salmo 119, 11, pra não pecar. Salmo 119, 11, Salmo 119, 11, Salmo 119, 11, pra não pecar. Mais animados, vamos lá? Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Salmo 119, 11, Salmo 119, 11, Salmo 119, 11, pra não pecar. Salmo 119, 11, Salmo 119, 11, Salmo 119, 11, pra não pecar. Amém, uma salva de palmas. Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, como é bom poder estar aqui na Tua casa, ver essas crianças, ó Pai, que são presentes do Senhor na nossa vida. Abençoe cada papai, cada mamãe, abençoe, ó Deus, também cada professor, cada professora, que mais uma vez vão poder, ó Deus, ensinar a Tua palavra na linguagem delas. Eu peço a Tua bênção, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Amém. Eu quero convidar os irmãos nessa noite a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 10. Aqui está uma passagem talvez desconhecida por muitos irmãos. E esse texto, diante de uma semana com muitas atividades, estudo de Romanos quarta-feira, pregando na Convenção Batista Fluminense, lá no Rio de Janeiro, indo para Barbacena pregar também. Então eu tive que preparar essa mensagem, orar ao Senhor, o que falar à igreja. Então na terça-feira, Deus colocou no meu coração esse texto de 2 Samuel, capítulo 10. E eu quero compartilhar com os irmãos o que diz esse texto nessa noite para os nossos corações. 2 Samuel, capítulo 10. Assim nos ensina a palavra do nosso Deus. 2 Samuel 10, verso 1. Depois disto, morreu o rei dos Amonitas, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. E então disse Davi: usarei de benevolência para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência para comigo. Davi, pois, enviou seus servos para o consolar acerca do seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos Amonitas. E então disseram os príncipes dos Amonitas a seu senhor Hanum: pensas, porventura, que foi para honrar teu pai, que Davi te enviou consoladores? Não te enviou antes os seus servos para reconhecerem esta cidade e para a espiarem, a fim de transtorná-la? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade dos vestidos até as nádegas, e os despediu. Quando foi dito a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados, e mandou dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. E vendo, pois, os amonitas, que se haviam feito abomináveis para com Davi, enviaram e alugaram dos sírios de Bet-Reobe
e dos sírios de Bet-Reobe, e dos sírios de Sobá, 20.000 homens de infantaria, e do rei de Maacá, 1.000 homens, e dos homens de Tobi, 12.000, que ouvindo Davi, enviou contra ele Joabe com todo o exército dos valentes. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, vamos orar. Obrigado a Deus pela Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra traz ensinamentos poderosos para o nosso coração. Nós cremos, ó Deus, que a Tua Palavra lida e explicada é o Senhor de uma forma especial, sobrenatural, falando poderosamente aos nossos corações. E nessa noite, ó Deus, estamos aqui com os corações abertos para entender o Teu recado para as nossas vidas. E, ó Deus, nós não só queremos entender o Teu recado, mas queremos praticar em nossa vida diária. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Eu peço a Tua bênção em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, quando existe o mal entendido entre você e seu amigo, ou entre você e seu irmão em Cristo, ou entre você e seu cônjuge, o que normalmente você faz? Você é daquela pessoa que liga para ele ou para ela para conseguir resolver aquele mal entendido? Ou você é daquela pessoa que decreta guerra contra ele, contra ela, diante daquilo que você acabou ouvindo? Ou então, como muitos fazem, você finge que nem é com você. Tem muitas pessoas que agem assim. E por incrível que pareça, aqui está uma história bíblica que narra uma situação assim. Uma situação que aconteceu no relacionamento do rei de Israel, Davi, para com um rei dos amonitas chamado Hanum. E este episódio, meus irmãos, provavelmente aconteceu cerca de 1037 a.C., ou seja, mais de 3.000 anos atrás. E, meus irmãos, aqui para mim, está uma guerra que foi efetuada por causa da emoção e não por causa da razão. E nesse tempo que nós estamos vivendo, de crises políticas, crises ideológicas, guerras, a emoção parece que está ficando mais aflorado do que a razão. E a pergunta que nós temos que responder nessa noite, à luz desse texto, é: o que fazer diante da emoção e diante da razão? Meus irmãos, é aqui nesse texto que nós vamos aprender uma narrativa que revela como nós também podemos estar agindo exatamente como agiram Hanum e como agiu Davi. É por isso que nós vamos aprender algumas lições que esse texto falou muito ao meu coração nesta semana, em como podemos lidar com a razão diante da nossa emoção. Você pode repetir isso comigo? Como podemos lidar com a razão diante da nossa emoção? Só a igreja. Quais são as lições que esse texto tem a nos ensinar? A primeira delas, eu vejo que as nossas emoções sempre vão reagir pelo que vê e não pelo que sente. Pense nisso. A emoção acaba nos fazendo reagir, tá? Melhor dizendo, as nossas emoções reagem não pelo que vê, mas pelo que sente. Consertando aqui. Reage não pelo que vê, mas pelo que sente. Deixa eu explicar para os irmãos, no versículo 1 diz assim: depois disto, morreu o rei dos amonitas, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então aqui tem a morte de um rei, e o filho normalmente assumiu o trono. E então disse Davi: eu vou usar de benevolência. Pergunta que eu faço: o que Davi fez foi errado? Não. O que ele quis fazer? Eu vou mandar para Hanum, que é filho de Nás, que foi um grande amigo, para que ele seja consolado. Então eu vou enviar os meus melhores servos para ir lá consolá-lo acerca da morte do seu pai. Irmãos, a atitude de Davi aqui foi uma atitude louvável. Ele mandou seus servos levar uma mensagem de pesar, uma mensagem de consolo, para que naquele momento Hanum pudesse se sentir abraçado pelo rei de Israel.
Então Hanum, filho de Naás, estava agora passando um momento de luto, de dor, de angústia. E aquilo foi algo gracioso da parte de Davi para com Hanum. E Davi tinha uma dívida com Naás, este rei que morreu. Naás era pai de Hanum. E Davi gostava muito de Naás, porque Naás ajudou Davi naquele momento em que Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi, e Naás deu a oportunidade de Davi ter um refúgio naquele momento. É por isso que quando Davi descobre que Naás tinha falecido, Davi imediatamente mandou seus melhores homens, homens espirituais, homens cheios da presença de Deus, para dizer a Hanum o quanto Davi sentia diante daquela perda irreparável do rei. Então Davi estava falando o seguinte: vão lá, levem para ele uma palavra de condolência, leve para ele as minhas palavras de pêsames, e diz para ele o quanto o pai dele foi importante para a minha vida e para o meu reinado. Irmãos, a intenção do coração de Davi foi uma intenção louvável, só que aquilo que Davi estava sentindo não era a mesma coisa que os príncipes, os auxiliares do rei agora, Hanum, estava sentindo. Duas pessoas, sentimentos diferentes. Olha, irmãos, o que vai dizer no texto? Porque a princípio Davi, ele agiu com razão diante de Hanum. Só que, vejam comigo, Davi pensou: eu vou mandar os meus melhores mensageiros, eles vão levar uma palavra de consolo. Mas aqueles homens que estavam com Hanum era pura emoção, só sentimento. Olha o versículo 3, o que eles fizeram. Então os príncipes dos amonitas disseram que para o seu senhor Hanum, que tinha assumido o lugar do seu pai: ô rei, você está pensando, porventura, que foi para honrar teu pai que Davi enviou consoladores? Não te enviou antes os seus servos para reconhecer essa cidade, para espiarem e também transtorná-la? Irmãos, vocês conseguem ver o que esses auxiliares de Hanum, esses príncipes amonitas fizeram? Eles envenenaram o coração de Hanum. Eles envenenaram com bocas vindo do inferno, levando um momento de conturbação ser pior ainda. Ele já estava agora vivendo o luto da perda do seu pai. E agora os seus príncipes começaram a fomentar no coração dele: olha, abre o olho, Davi está de olho no seu reinado. Meus irmãos, sabe o que aconteceu aqui? Nesse momento, esses príncipes amonitas fizeram Hanum sentir raiva de Davi. Tudo por causa da emoção e não por causa da razão. Ou seja, ao invés de enxergar a benevolência de Davi, ao invés de ver ali homens de Deus, homens especiais, homens santos, que foram até Amon para poder levar uma palavra de consolo a Hanum, ele simplesmente ficou desconfiado, porque os seus príncipes colocaram minhoca na sua cabeça. E notem, meus irmãos, por causa disso, o texto diz que Hanum não aceitou as condolências de Davi. Meus irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com você. Você tentou fazer o bem para alguém e você foi mal interpretado. Isso já aconteceu na sua vida? Quantas vezes nós já interpretamos errado até mesmo a palavra de uma pessoa? A pessoa falou na sua boa intenção e ela foi interpretada de forma ao contrário. E talvez por causa desse mal entendido, acabou gerando ali uma grande inimizade entre essas pessoas. Quantas vezes, por inveja, alguns induziram você a pensar mal de alguém e você nem sabe se aquilo ali era verdade e você acabou acreditando. Você já passou por momentos assim? Há uma frase que me chama a atenção que diz exatamente assim: só pessoas feridas têm a capacidade de ferir pessoas. Só pessoas feridas têm a capacidade de ferir pessoas. Ou seja, é muito difícil alguém que está com o seu coração em paz ferir outra pessoa. Veja o que aconteceu com Hanum. Porque a emoção de Hanum estava fragilizada. A emoção de Hanum estava ferida porque ele tinha perdido o seu pai. Meus irmãos, o coração de Hanum estava tão ferido pela perda do pai que ele não reagiu pelo que ele viu. Aqueles homens estavam ali na frente dele, dizendo: viemos aqui para falar em nome de Deus e em nome do nosso rei Davi, trazer para você nossos pêsames, nossas condolências, viemos aqui orar por você.
Então, quando ele viu aqueles homens, ele olhou os homens na sua frente, mas o seu coração estava cheio da perda, da dor, do ódio, da mágoa e da desconfiança que os seus príncipes fomentaram momentos antes. É por isso que Hanum, ele acabou aceitando as palavras, não daqueles santos homens de Deus que foram enviados por Davi, mas ele aceitou as palavras dos seus príncipes, porque o coração de Hanum já estava mal. O coração de Hanum já estava ferido. É por isso, irmãos, que na mente dele, tudo já poderia estar conspirando contra o seu reinado. E sabe o que isso me ensina? Que nós temos que ter cuidado com os conselhos que temos ouvido. Às vezes você está ouvindo coisas que as pessoas estão falando a respeito de alguém, mas você mesmo não foi conversar com aquele alguém para poder ter certeza de que a história realmente é aquela. Se vocês se lembram, em Gênesis capítulo 3, lá mostra que Eva estava ali no paraíso e a serpente começou a puxar conversa com ela. E ela começou a ouvir o mau conselho da serpente. E por causa disso, ela perdeu a chance de guardar e obedecer os conselhos de Deus. Deus já tinha alertado a Eva, Deus já tinha alertado a Adão para que eles não comessem daquela árvore. E eles comeram. E aí, eu começo a pensar naquilo que Deus fala ao nosso coração através desse texto. Cuidado com quem nós temos conversado. Essa pessoa que você tem conversado é pessoa de inteira confiança. É alguém cheio da presença de Deus? É alguém que te leva para a presença de Deus? Ou é alguém que sempre quando se aproxima de você é só para falar mal de alguém ou de alguma coisa? Cuidado! Em 1 Coríntios 15, 33 diz o quê? As más companhias corrompem os bons costumes. Porque o mau conselho, irmãos, envenena a vida. Os maus conselhos envenenam a fé, a família, o casamento, o nosso relacionamento com Deus. Talvez Hanum agiu assim porque ele estava com medo de enfrentar um grande golpe ali no seu reinado, porque o seu pai morreu e as pessoas estavam de olho no seu reinado. Ou seja, Hanum estava vivendo uma fase emocionalmente difícil. Ele estava desconfiando até mesmo da sua própria sombra. Você conhece pessoas assim que desconfiam de tudo, de todos? Eu gosto daquela frase que eu ouvia muito em São Paulo, né? Cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Eu ouvia essa frase e ficava assim, gente, mas como assim? Aí eu comecei a entender, porque já estava meio preocupado. Por que essa pessoa está se aproximando de mim? Por que está me elogiando muito? Porque é de desconfiar, não é mesmo? A pessoa chega perto de você, você nem tem intimidade com ela, ela te elogia muito, começa a falar, começa a te abraçar, começa a rir. Olha, vamos fazer uma grande amizade entre eu e você. Aí você já fica assim, o que essa pessoa está querendo de mim, né? Essa é a pergunta que vem no coração. Mas será que não é exatamente isso que está acontecendo com você hoje? Você é alguém que está tão machucado pela vida, tão ferido diante de tudo que você passou, que você está desconfiando de todo mundo, que você já não está aberto nem mesmo para começar uma amizade linda, bonita, uma amizade enviada de Deus. E talvez, por causa disso, você está bloqueado e você acabou aceitando mentira como se fosse uma verdade, sem primeiro querer saber se aquilo era ou não verdadeiro. É muito fácil alguém dizer, está sabendo o que aconteceu com fulano de tal? O que aconteceu? Isso, é mesmo? Pronto, já foi verdade absoluta. Você nem tem certeza se aquilo ali é verdade ou não. Às vezes, o seu cônjuge falou algo e você preferiu acreditar em outras pessoas do que no seu cônjuge. Às vezes o seu filho ou sua filha falou algo e você preferiu crer em terceiros e você não confiou nas palavras dos seus filhos. Se os seus filhos estiverem mentindo, Deus vai colocar tudo às claras um dia. A grande questão é, se a gente não pode acreditar e confiar nas pessoas que vivem conosco o tempo todo, em quem nós vamos confiar? Você não confia na sua esposa para abrir o coração? Você não confia no seu marido para abrir o coração? Como pode o marido fazer negócios e não contar para a esposa os negócios que ele está fazendo? Ah, mas isso é coisa dele, pessoal. Não! Tudo que o marido faz pertence a ele, pertence à sua esposa. Tudo que a esposa faz pertence a ela e ao marido, independente do que seja. Não tem segredo na vida conjugal. Aí chega o final do ano, o marido vai lá e mostra aquele monte de dívida. Olha, amor, esse ano ficou complicada a dívida que eu tenho. Como assim? Como que você ficou com essa dívida? Não, não vem me criticar não. Só estou falando quem tem dívida. Isso é irresponsabilidade, isso é falta de companheirismo. Marido e mulher têm que sentar juntos, colocar centavo por centavo, avaliar diariamente. É um confiar no outro. Não tem segredo entre marido e mulher. E se houver mentira, Deus vai revelar. Sabe, meus irmãos, o que muitos estão fazendo hoje em dia? Estão agindo como Hanum. Estão agindo somente com as emoções. São esposas que não entendem o que o esposo está dizendo e interpreta tudo errado.
São maridos que não entendem as suas esposas e tratam-na de forma insensível. Como também há pessoas que sempre preferem ouvir o que os outros acham do que ir até aquela pessoa e resolver um assunto. Você já ouviu alguém comentar com você a respeito de alguma coisa ou de alguém? E você já foi até aquele alguém para tirar a prova e dizer, olha, me falaram isso, isso e isso. Eu quero saber se isso é verdade. Quem falou? Essa é a primeira pergunta. Porque se alguém tem a capacidade de te procurar para falar de alguém, essa mesma pessoa terá a capacidade de fazer o quê? De falar de você também para alguém. Aí a pergunta continua em nossa mente. Como nós poderemos entender que estamos agindo pela razão e não pela emoção? Se vocês olharem o apóstolo Paulo, ele deixou claro que o culto agradável a Deus é um culto racional ou emocional? Racional. Romanos 12 nos responde isso. Nós temos que prestar a Deus um culto lógico, um culto racional. Isso nos ensina, irmãos, que a emoção nos faz agir por impulso. A emoção nos leva a agir pelo coração diante daquilo que nós estamos sentindo naquele momento. A emoção nos faz terceirizar os nossos sentimentos. A gente coloca na mão de outros para decidirem por nós. Cuidado com a emoção que você está sentindo. Comece a equilibrar a sua emoção com a razão. Será que tudo que temos feito em nossas vidas tem sido pela razão ou pela emoção? Você explode, porque você falou aquilo, você estava tomado pela sua emoção. Mas a razão ficou longe daquelas palavras. Olhem comigo, Hanum, ele decidiu pelo impulso. Hanum decidiu pela emoção dos príncipes que envenenaram a sua cabeça, que acharam que Davi estava de má intenção contra os amonitas, mandando aqueles homens dar uma palavra de pêsames. E Hanum aceitou aquilo. E esse tem sido um grande perigo em nossos dias, achar. Irmãos, entre achar e ter a certeza, há uma grande distância. Se Hanum não ficasse no campo do achismo, se ele agisse pela razão, ele não teria alimentado o ódio contra Davi. Ele poderia muito bem mandar mensageiros até Davi. Davi, você pode me explicar melhor qual foi a sua intenção de mandar esses homens trazer o consolo para mim? Simplesmente ele achou, ele aceitou o que os seus príncipes falaram. E tem mais, irmãos, muitas vidas nessa história poderiam ter sido poupadas. Porque nós vamos ver mais à frente que foram mais de 40 mil pessoas que morreram por causa desse mal entendido. Vocês conseguem imaginar? Mais de 40 mil pessoas derramaram seu sangue justamente por um mal entendido entre Davi e Hanum. Que Deus nos ajude a agir pela razão diante das afrontas em nossas emoções. Porque a emoção reage não pelo que vê, mas pelo que sente. Eu estou sentindo que o Júlio não gosta de mim. Mas você já conversou com ele para saber se ele gosta ou não gosta de você? Ele disse para você, eu não gosto de você. Não, nunca disse, mas eu... Não, esse achar é perigoso, é demoníaco, isso não vem de Deus. Essa é a primeira lição. Agora, paz, meus irmãos, veja a história. A segunda questão que eu vejo aqui é que precisamos entender que as nossas emoções podem nos levar a tomar decisões desastrosas e vergonhosas. Vejam só, a emoção pode nos levar a tomar decisões desastrosas e vergonhosas. Leiam o verso 4, por gentileza. Pelo que Hanum fez o que com os servos de Davi? Que coisa esquisita, gente. Raspou a barba deles pela metade. O que você faria se chegasse aqui e encontrasse o irmão Ricardo, né? Com a metade da barba no rosto e a outra aqui lisinho, né? A primeira coisa, Angelita, interna esse homem. Ele não está batendo bem na cabeça, não. Ele está doido. Não seria motivo de riso? Não seria motivo de vergonha? Agora imagine um judeu que sempre teve aquela barba grande e ele mandou raspar só a metade. A metade lisa e a outra metade comprida. E não só isso. Ainda mandou cortar as vestes deles, os vestidos, até aonde? Então eles ficaram de nádegas de fora. Parece cômico, né? Mas foi o que ele fez. E sabe o que ele fez? Além de raspar a barba pela metade, eles ficaram com as nádegas aparecendo, o rei mandou eles embora. Saiam daqui. Vocês não acham isso uma coisa absurda? Hanum humilhou os servos de Davi. Hanum simplesmente destilou ódio que não existia, porque Davi não tinha ódio dele. Davi só queria dar uma palavra de pêsames. Davi só queria levar uma palavra de consolo. E agora, meus irmãos, eu pergunto a vocês, vocês sabem que homens são esses que Davi mandou falar com Hanum?
Não eram qualquer homens, não. Quando eu disse no início que eram homens santos de Deus, aqui eram os nazireus. Você já ouviu falar de nazireus? Quem eram os nazireus? Homens separados, consagrados a Deus. Servos do Senhor, sacerdotes do Senhor, eram pessoas espiritualmente que tinham uma vida na presença, no altar do Senhor, eram pessoas prontas para levar uma palavra do altar de Deus para o coração do povo. E aí, meus irmãos, um dos votos dos nazireus era o quê? Justamente não cortar as suas barbas e nem seus cabelos. Era um voto de fidelidade a Deus, manter toda a barba preenchida. E mais, o nazireu tinha que ter suas vestes longas, barba longa, cabelo longo, vestes longas. Este para eles era um sinal de santidade. Eram homens santos, então não foi nenhum soldado que foi lá. Foi homens santos de Deus, que Davi escolheu a dedo para representá-lo, para levar uma palavra de consolo. Ninguém melhor do que alguém consagrado, cheio da presença de Deus, para levar uma palavra de consolo. Então ter a túnica cortada, deixar as nádegas aparecendo, era sinal de humilhação moral terrível. Esses homens foram tratados como imundos por Hanum. Esses homens foram tratados como prostitutos por Hanum. Ou seja, Hanum tratou eles como homens sem moral, homens santos de Deus. Isso foi um horror. E ele tomou essa decisão de envergonhar publicamente esses homens consagrados de Davi, porque ele quis descontar uma afronta que não existiu. Não tinha afronta nessa história. Ninguém estava querendo tomar o reinado de Hanum. Foi apenas o que envenenaram a emoção dele. E ele ficou com o coração cheio de desconfiança. Ele manda cortar a barba dos servos de Davi, homens que eram honrados. Imagine se você tivesse passado por essa situação. Você é enviado pelo pastor Wellington, olha, vai até um velório que eu não vou poder ir lá. É uma pessoa muito querida que faleceu. E você, por favor, me represente lá e leve uma palavra de Deus. Eu não vou escolher qualquer um para ir lá falar. Eu vou escolher alguém que tenha o quê? Condições espirituais, condições de conhecimento bíblico, para poder levar uma palavra com um emocional bem equilibrado, para derramar um bálsamo no coração da pessoa enlutada. Não é isso que eu faria? Agora imagine se eu envio você para lá, para um velório. Você chega lá no velório, vim aqui em nome do pastor Wellington, da segunda igreja, trazer uma palavra de pêsames. Olha, prendam você lá, vão prender você, vão raspar o seu cabelo, vão cortar a sua roupa pela metade, você vai ficar semi-nu naquele velório. Eu pergunto, o que você faria naquele lugar? Qual o sentimento que você teria? Vocês ficariam com vergonha ou não? Vocês iriam ficar ali ou iriam embora para casa? Com certeza ninguém ficaria ali. Você está ali praticamente quase nu, você está com a cabeça raspada, barba raspada, foi humilhado, ninguém quis ouvir a sua palavra. Eles foram embora envergonhados. Quando eu olho esse texto, desses homens consagrados a Deus, que foram fazer algo bonito, algo puro, de levar uma palavra de consolo, de levar esperança, isso me faz pensar em como Deus não se sentiu ao enviar o seu Filho a este mundo. Porque quando Jesus veio a este mundo, ele foi colocado naquela cruz praticamente nu. Esbofetearam Jesus, rasgaram o corpo de Jesus, muitos chicotes ele recebeu no seu corpo. Jesus também foi mal recepcionado pelo mundo. O evangelista João disse, no capítulo 1, verso 11, Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio para trazer o consolo, libertação, vida dos céus. E o que a humanidade fez com Jesus? A humanidade colocou Jesus numa condição de vergonha, de degradação, de humilhação. Principalmente porque, por ironia, lhe cravaram na cabeça uma coroa de espinhos. E o que tinha na inscrição acima da cabeça dele naquela cruz? Eis o Rei dos Judeus. Palavra de ironia, palavras de riso, de blasfêmia. Dá para vocês entenderem, irmãos, o que Jesus passou naquela cruz por nós, aquilo que aconteceu lá atrás com aqueles homens santos de Davi, homens de Deus que foram levar consolo. Jesus também, como servo de Deus, como filho de Deus, veio trazer salvação, veio trazer esperança, e a humanidade também machucou Jesus, rasgou as vestes de Jesus, colocou ele seminu naquela cruz. Vocês conseguem imaginar? Aquele soldado, naquela
tarde fatídica, Jesus crucificado, o seu sangue escorrendo, e aquele sangue escorria pelo corpo de Jesus, e as pessoas não se sensibilizavam com aquilo, porque para eles Jesus era só mais um bandido. Mesmo sabendo que todos tinham testemunhado que Jesus era um homem bom, que Jesus nunca tinha feito mal a alguém, o que importava para aqueles soldados era cumprir as ordens que Pilatos tinha mandado. Jesus foi humilhado, Jesus foi espancado, tudo injustamente. Ele não merecia passar por aquilo. Era para eu ter passado por aquilo, era para você ter passado por aquilo, mas Jesus passou a nossa humilhação, Jesus assumiu a nossa vergonha naquele lugar. E eu olho para esse texto de Davi e vejo sobre Jesus e penso que hoje o ser humano tem se tornado pessoas até religiosas, mas pouco espirituais. São pessoas que estão nas igrejas, mas não são sensíveis à voz de Jesus. Escutam milhares e milhares de mensagens, mas não saem da igreja transformado pelo dono da mensagem. Porque se todos estivessem sensíveis à voz de Jesus, aquele que foi humilhado na cruz, a pessoa viveria melhor na sua vida, viveria melhor na sua família, os jovens seriam mais consagrados, as pessoas viriam mais alegria nos seus relacionamentos, haveria mais respeito nos casamentos. As pessoas poderiam até, de repente, ter momentos de adversidades, mas ela não iria se esfriar, porque ela continuaria firme na presença do seu Salvador, que se humilhou em seu lugar. E a pergunta que soa no meu coração, e espero que soe no seu também é: será que temos sido insensíveis para o sacrifício de Jesus naquela cruz, como aqueles soldados romanos foram? O que falta então para a nossa vida, para que a gente possa viver o que Cristo veio fazer, trazer palavra de consolo, de paz, de esperança, e a humanidade não o reconheceu como Senhor? A humanidade desprezou Jesus. Talvez você fale: pastor, eu não desprezo Jesus. Pastor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Pastor, eu sou batizado, eu estou aqui na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas por que então você não consegue perdoar quem te ofendeu? Se o próprio Cristo humilhado naquela cruz, Cristo estava exposto ao ridículo naquela cruz, Ele teve a capacidade de pedir ao Pai o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem somos nós para não querer perdoar, se o nosso mestre que foi humilhado perdoou? O que nos falta, irmãos, para pôr a nossa vida no altar do Senhor e sermos bênção na nossa casa, sermos bênção na escola, sermos bênção no namoro, sermos bênção em nossos relacionamentos, sermos bênção em nossa comunidade, sermos bênção no nosso trabalho? O que nos falta? O que falta para mim e para você para sermos sal e luz, se nós cremos no Senhor que se humilhou por nós? Vocês conseguem entender o que Deus está nos dizendo nesta mensagem? Meus irmãos, tudo que vem de um coração que não tem a presença de Jesus sempre resultará em vergonha e humilhação. Se você não tem a presença de Jesus, suas decisões serão pautadas na emoção aflorada, e isso vai gerar vergonha, isso vai gerar humilhação. Voltando para o texto de 2 Samuel 10, reparem que Davi fez o quê? Ele aceitou a provocação de Hanum. Ou seja, ele manda os seus homens sagrados para dar uma palavra de consolo. Quando ele descobre o que fizeram com aqueles homens, ele ficou irritado. Acendeu-lhe a ira. E o que Davi falou? Eu vou dar o troco? Está pensando o quê? Você não pode tratar meus homens santos assim, não. Meus irmãos, na realidade, o que Davi também poderia ter feito agora? Ele poderia pelo menos saber o porquê daquilo ter acontecido, não poderia? Ele poderia ter chamado Hanum para uma conversa. Hanum, vamos conversar? Olha, acho que foi um mal entendido. A amizade que eu tive com seu pai foi muito bonita. No momento mais difícil da minha vida, Naás, seu pai, me protegeu. Ô Hanum, seu pai morreu. Que interesse eu tenho? Meu reino está bem, graças a Deus. Eu não preciso do seu reino. Quem inventou essa história, Hanum? Nós somos amigos. Assim como eu fui com seu pai, eu quero ser com você. Davi não podia ter feito isso. Mas foi isso que Davi fez? Infelizmente não. Sabe qual foi o erro de Davi nessa história? Ele aceitou a afronta e ele proclamou guerra. Olha só, um momento de condolência, um momento de dar os pêsames, um momento de levar consolo e esperança, se transforma num momento de guerra. Isso nos faz lembrar alguma coisa na nossa vida? Quantas vezes que nós recebemos uma notícia da afronta que alguém fez ao nosso respeito, e o que a gente fala? Não, querido, vamos perdoar, vamos caminhar mais uma milha. É assim que a gente faz? Fulano falou isso de mim? Deixa comigo. Eu vou resolver isso agora.
Eu não tenho sangue de barata, não é isso que acontece? É a pessoa que explode, é a pessoa que não tem domínio próprio, não tem controle espiritual. Olha o verso 5 comigo, por gentileza. Quando isso foi dito a Davi, que os seus homens santos estavam lá, com a barba raspada e com as nádegas aparecendo, aqueles homens estavam de sobremaneira o quê? Envergonhados. O que Davi mandou dizer para eles? Mandem eles para Jericó, até que a barba cresça, até que eles se restabeleçam e voltem. E vendo, pois, os amonitas, que se haviam feito abomináveis para com Davi, ou seja, o que os amonitas fizeram? Davi é fera em guerra, Davi está com raiva. Para a gente se precaver, vamos fazer o quê? Nós não temos um exército capacitado para lutar com Davi. Vamos alugar. Olha o que diz o verso 6. Eles alugaram dos sírios de Bet-Reob, dos sírios de Sobá, 20.000 homens de infantaria. Gente, uma palavra de condolência, de pêsames, aonde o negócio está chegando. E diz aqui que quando Davi ouviu sobre isso, Davi então enviou contra eles quem? Joabe, que era o seu melhor comandante, o melhor homem de guerra, com seus valentes poderosos para ir para esta batalha. Irmãos, pense comigo, aqui diz que ele fez esse aluguel. Se for você colocar nos dias de hoje, esse versículo 6, Hanum deve ter gastado cerca de 4 milhões de reais só com aluguel de soldados, que para aquele contexto, se fosse pensar hoje, equivalia a cerca de 33 mil homens, cerca de 4 milhões. O pai tinha acabado de morrer, o reino precisava de estabilidade financeira e política, mas agora eles decretaram uma guerra. Tudo por causa de quê? Por causa de uma palavra que era para abençoar e foi transformada em maldição. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos ter cuidado em agir só com a emoção em certos momentos, porque poderemos agir de uma maneira vergonhosa, que vai prejudicar não só a nossa vida, mas vai prejudicar a nossa geração. Veja o que aconteceu nessa história. Aqueles homens foram envergonhados, e por causa disso, uma guerra foi decretada. E aqui vem a última lição desse texto. Nós precisamos também entender que as nossas emoções, quando não estão sob controle, podem nos levar a consequências sem retorno. Vamos repetir? Podem nos levar a consequências sem retorno. Veja comigo agora o verso 14. Vendo os amonitas que os sírios fugiam, também eles fugiram diante de Abisai, entraram na cidade. Então Joabe voltou dos amonitas e veio para Jerusalém. Os sírios, vendo que tinham sido derrotados diante de Israel, trataram de refazer-se. E Hadadezer mandou que viessem os sírios que estavam na outra banda do rio. E eles vieram a Elã, tendo à sua frente Sobaque, chefe do exército de Hadadezer. E Davi, informado disso, ajuntou todo o Israel, ou seja, Davi agora junta todo o exército, até então só tinha mandado os seus melhores soldados. E passou o Jordão, foi a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Irmãos, os amonitas que arrumaram toda essa confusão, o que eles fizeram? Alugaram outros soldados sírios de outras nações, que não tinham nada a ver com esse mal entendido, colocou eles na fogueira. E quem saiu prejudicado? Todo mundo, inclusive os sírios, que não tinham nada a ver com essa história. E eles acabaram sofrendo, perdendo soldados em coisas que eles não deveriam ter se envolvido. Aí eu pergunto aos irmãos, será que nós também não estamos nos envolvendo naquilo que não nos chama a atenção ou que não nos cabe nos envolver? Quantas pessoas estão se envolvendo com assuntos que não é da sua laia, não é para você resolver, não é problema seu, mas você quer resolver? É alguém que provoca uma pessoa, aí lança aquela pessoa contra outra pessoa, as pessoas estão brigando, aí aquela pessoa que fez a confusão, ela faz o quê? Ela sai de perto e fica ali só comendo pipoca. Só fica assistindo aquela briga dos dois que ela proporcionou. Deus, Ele está nos advertindo que nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ser mensageiros da paz e não da confusão. Olha comigo o verso 18. Os sírios, porém, fugiram, porque o exército de Davi era imbatível. Davi matou deles quantos homens? 700 homens de carros. E mais quantos, irmãos?
40.000 homens de cavalaria, e feriu Sobaque, general do exército, de sorte que até ele também morreu ali. Se você somar tudo aqui, por causa da ação, da emoção do coração de Hanum, de aceitar aquele mal entendido, 40.701 homens morreram. Deu para somar aí? 40.701 homens morreram. Quanto sangue derramado. Quantas famílias destruídas nessa história. Quantas crianças que ficaram sem seus pais. Quantas esposas ficaram sem seus maridos. Quantos pais choraram pela perda dos seus filhos. E por causa de quê? Por causa de uma guerra que foi gerada pela imaturidade de um novo rei, inseguro e medroso. E pior, por causa de Davi, que no seu emocional não aceitou a afronta que os seus santos homens tiveram. Ou seja, essas pessoas não mediram as consequências e não teve retorno, porque essas vidas não foram ressuscitadas. 40.701 pessoas morreram nessa história. Sabe o que isso me fez pensar? Quantas pessoas hoje também não estão se ferindo por causa de outras pessoas? Quem sabe hoje você não está ferido por causa de alguém? E diante de toda essa tragédia nesse texto, eu quero desafiar a você, pelo nome de Jesus, que você tenha cuidado com as suas emoções quando as coisas ficam afloradas. Peça a Jesus para te dar domínio próprio. Peça a Jesus para tratar da sua angústia, da sua dor, da sua decepção, porque Jesus é o único que é especialista em transformar tragédias em bênçãos. Não faça nada somente porque você ouviu, você precisa ter certeza. E se tiver certeza, haja como Jesus agiu na cruz. Peça perdão, gere perdão. Busque orientação de Deus para que não venha tragédias na sua história. Não permita que o ódio continue sendo instalado no seu coração. Não aceite a provocação, despreze a provocação, mas não despreze quem te desprezou. Despreze o desprezo. E talvez seja assim que você vai ter uma vida em paz e harmonia. Pense, irmãos, Davi, ele poderia resolver esse assunto de forma diplomática, amorosa. O nosso grande problema é quando as pessoas ferem o nosso orgulho. Isso quando acontece, meus irmãos, sai de baixo. O que acontece quando alguém fere o nosso orgulho? Até agora a conversa estava indo, mas comigo ninguém fala assim não. Eu não admito você falar assim comigo. Acabou. É por isso que nós temos que viver uma vida em que nós não vamos dar crédito às palavras que foram mal colocadas, porque a emoção estava aflorada. Deixe que Deus vingue a sua causa. Deus, Ele quer paz. Deus quer restauração. Deus não quer religiosos. Deus quer pessoas quebrantadas. Deus quer pessoas contritas. Deus quer pessoas que estejam dispostas a amarem mais, a caminharem mais uma milha. Deus quer pessoas que realmente estão vivendo tempo de restauração e não de destruição. Será que aquilo que você está pronto a falar de alguém vai abençoar ou vai destruir? Queridos, quando nós tivermos uma vida assim, completamente no altar do Senhor, nós vamos ter a certeza de uma coisa: Deus é aquele que vai nos honrar. Não procure honrar o seu nome. Não fique querendo tirar a limpo algumas coisas porque você está chateado. Deus vai te honrar. Deus cuida da sua vida. Ainda que o seu esposo te abandone, ainda que a sua esposa te abandone, ainda que o seu noivo ou sua noiva te abandone, ainda que o seu namorado ou sua namorada te deixe, ainda que o seu amigo te traia, ainda que o seu irmão te magoe, não tome decisões pela emoção, mas peça ao Espírito Santo para controlar a sua emoção e te dar razão para decidir naquele momento, porque com esse gesto, Deus vai poder reverter toda essa situação constrangedora que você possa estar enfrentando hoje, e Ele vai te derramar bênçãos sem medidas. Deus, Ele pode neutralizar todo o desprezo que veio sobre a sua vida. Deus pode te dar forças para reparar o estrago que veio sobre a sua história e sobre a sua família. 40.701 homens morreram nessa história, somente por um mal entendido. O que você está disposto a fazer diante do mal entendido? O que você está disposto a fazer quando a emoção lutar com a sua razão? Você precisa fazer com que ambos deem as mãos. Você vai ter a emoção, mas a razão precisa estar balanceada junto com a sua emoção. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite,
mas eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar nos seus relacionamentos, a pensar naqueles momentos que você explodiu, que você falou algo que não deveria ter falado com a sua esposa, aquele momento que o seu coração ficou cheio de raiva, a sua emoção saiu do controle, e você falou algo que não deveria ter falado para o seu marido, você falou algo que não deveria ter falado para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, você falou algo que não deveria ter falado para o seu irmão em Cristo, para um vizinho, para um colega de trabalho. Talvez seja por causa disso que você viveu somente pela emoção e não convidou o Espírito Santo para poder te ajudar a falar naquele momento, que toda essa confusão veio sobre a sua vida. Em nome de Jesus, entenda isso. Deus não é Deus de confusão. Vamos falar juntos? Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de perdão. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de restauração. Talvez hajam pessoas aqui que os seus relacionamentos estão quebrados. Você está chateado. E talvez você esteja no direito de ficar chateado, porque o assunto foi triste. O que aconteceu não foi legal. Mas é agora que Deus está te dando graça. Deus está te dando a unção, para que você possa ter a capacidade de perdoar, de caminhar mais uma milha, de abrir o coração e falar com sinceridade para a pessoa envolvida, olho no olho, sem que terceiros entrem na história. Se Hanum e Davi tivessem feito isso, 40.701 homens não teriam perdido suas vidas. Famílias não teriam perdido seus pais, seus filhos, seus maridos. Talvez hoje você esteja prestes a jogar tudo por terra, porque você está emocionalmente abalado. As consequências podem ser desastrosas, e as consequências podem ser talvez irreparáveis. Deus está te dando a oportunidade nesta noite de gerar perdão, de recomeçar e de ver se aquilo que está sendo falado é verdade. É você chegar para aquela pessoa e falar: eu quero conversar com você. Eu preciso ter essa conversa difícil porque eu te amo. Eu não quero ter raiva de você. Se você errou, chame aquela pessoa e diga: eu errei, eu falhei, eu agi pela emoção e não pela razão. Faça isso. Deus vai restaurar a sua história. Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar os seus relacionamentos. Você crê nisso? Eu convido a igreja a ficar em pé. E eu quero orar por você. Mas eu quero que você diga: Deus Pai, eu quero ter um coração igual ao teu. Pai, eu quero amar, eu quero perdoar. Deus, eu não quero levar afrontas para casa e ficar alimentando esta mágoa. Deus, eu não quero ser conduzido pela emoção. Eu quero que a minha emoção e a minha razão estejam equilibradas e o Senhor Jesus venha controlar as minhas atitudes. Peça a Deus: Pai, me dê um coração igual ao teu. Se você deseja fazer isso hoje, eu quero te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Esta noite é noite de perdão. Esta noite é noite de reconciliação. Esta noite é noite de restauração. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar sua família. Deus quer restaurar seus relacionamentos. Mas você precisa dizer: Pai, eu vou tomar a atitude de ser um homem, uma mulher, segundo o teu coração. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, não para a confusão, mas para perdão. Peça a Deus um coração igual ao dele. O Senhor conhece a sua história. O Senhor conhece a sua vida. Você sabe porque você está triste hoje, magoado, decepcionado, ferido. Então venha aqui à frente, coloque as suas emoções no altar do Senhor. Diga: Deus, eu estou emocionalmente abalado. Deus, eu não tenho condições emocionais de resolver esse problema hoje, mas eu quero resolver, Senhor. Eu quero amar, eu quero perdoar. Você, marido, precisa pedir perdão para sua esposa. Você, esposa, precisa pedir perdão para o seu marido. Você, filho, precisa pedir perdão ao seu pai, à sua mãe.
Você, irmão em Cristo, peça perdão para o seu irmão. O Senhor está aqui. Venha. Eu quero orar por você. Eu quero colocar sua vida diante de Deus. A maior vergonha é você deixar as consequências. É você não querer reparar o problema agora. Coloque a sua vida diante de Deus. Venha. Em nome de Jesus. Esse é o dia de você pedir perdão. Dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. O Senhor está te dando um novo coração. Davi e Hanun poderiam ter evitado essa tragédia. Deus está te dando a oportunidade nesta noite de recomeçar. E você não precisa ter vergonha de vir aqui à frente, porque nós estamos aqui juntos no altar do Senhor, pedindo misericórdia a Deus, perdão. Você sabe o quanto talvez o seu emocional descontrolado feriu o coração de muita gente. Esse é o momento de você gerar perdão, para que as consequências não sejam desastrosas. Você quer fazer isso? Então vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Cumprir todo o teu querer, dá-lhe um coração igual ao teu. Pai, eu fico imaginando, ó Deus, a vergonha que aqueles homens santos do Senhor passaram ao levar uma palavra de fé, de esperança, de consolo, e foram mal interpretados, ó Deus, por causa daquelas bocas do inferno, dos príncipes amonitas, que encheram o coração já ferido de Hanun, e ele acabou ficando contra Davi. Ó Deus, tudo aquilo poderia ter sido resolvido, Senhor, se ambos pudessem ter conversado, se ambos pudessem ter gerado perdão. Senhor, quanto sangue foi derramado nessa história. Eu imagino quanto o Senhor não sentiu ao ver tudo aquilo, e o ser humano se degladiando por causa de um mal entendido. Pai, nos perdoe, porque ainda hoje, ó Deus, tenho visto pessoas fazendo isso, pessoas se ferindo, ó Deus, pessoas falando coisas que não deveriam falar, porque o emocional estava aflorado, agiram pelo emocional e não pela razão. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe quando falamos, ó Deus, com o coração ferido. Ó Pai, o Senhor conhece cada coração aqui nesta noite. O Senhor sabe quantas famílias estão vivendo momentos difíceis. O Senhor sabe, ó Deus, quantos casamentos estão vivendo momentos desestabilizados, ó Deus. Pai, quantos casais, ó Deus, estão a um fio para se separar, porque não conseguem viver o equilíbrio da razão e da emoção. Em nome de Jesus, Senhor, que hajam corações aqui sensíveis à Tua voz. Que hajam corações aqui, ó Deus, dispostos a evitar as consequências irreparáveis das atitudes que podemos tomar com as nossas emoções descontroladas. Senhor, eu quero Te agradecer, ó Deus, porque Jesus foi envergonhado em nosso lugar. A humanidade, ó Deus, até hoje não tem valorizado o que Cristo fez naquela cruz. Porque se valorizasse, ó Deus, viveria mais em amor, viveria mais em perdão, as palavras seriam temperadas com sal, haveria equilíbrio emocional, haveria equilíbrio na razão. Por isso, ó Deus, nos perdoe, ó Deus, quando nós ferimos o coração de alguém com as nossas palavras destemperadas. Pai, que haja nesta noite um gerar de perdão, um recomeçar e uma linda história sendo escrita pelo Senhor em cada vida neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego cada vida que veio aqui à frente nas Tuas mãos. Derrame o Teu bálsamo, ó Deus. Dá-nos a alegria de saber, ó Pai, que o Senhor é o Deus do recomeço. Ó meu Deus, Tu és o Deus do perdão. Tu és o Deus que traz sobre nossa história uma linda história de amor. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos desejosos em poder viver segundo o Teu coração. Pai,
Se há alguém aqui nesta noite, Deus, que está tomando decisões pautadas na emoção, puramente uma emoção desenfreada e machucada, que este sentimento agora, Senhor, seja anulado em nome de Jesus. Que caia por terra todos os sentimentos negativos, ó Deus, de raiva, de mágoa, de ódio. E que o Senhor, ó Deus, derrame sobre esses corações o bálsamo do perdão, da reconciliação, da paz, e que possamos refletir como espelho a glória do Senhor, a começar, ó Deus, em nossos relacionamentos. Eu faço esta oração e faço, ó Deus, crendo no Teu poder sobre nossas vidas, nos abençoando em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado, diga, o Senhor é contigo. Diga, você é importante. O amor do Senhor sobre nossas vidas é que nos faz estar de pé e perdoando. Louvado seja o Senhor. Eu quero nesse momento ainda